Oi, eu sou o Jefferson Sarmento, eu tô aqui para convidar você para acompanhar comigo uma nova série de vídeos que devem ir ao ar todas as quartas-feiras. Esse aqui tá saindo no domingo porque é o vídeo de estreia e eu considero um vídeo especial, digamos assim. Eu quero dividir com você alguns textos que eu já venho publicando ao longo dos anos, continuo publicando, numa página específica minha lá do Facebook, em que eu falo sobre as adaptações cinematográficas de televisão, tanto séries quanto filmes, da obra do Stephen King. Desde os 12, 13 anos de idade eu leio Stephen King. Comecei com o Cemitério, depois eu fui para Iluminado e vira e mexe eu acabo trazendo mais um livro aqui para a estante de histórias que eu acho fantásticas, maravilhosas e algumas nem tanto assim. Mas independente de você gostar ou não das histórias do Stephen King, uma coisa absolutamente ninguém pode negar. O cara é criativo pra caramba. De vampiros a lobisomens, a aliens que controlam a mente das pessoas, a objetos assombrados, casas assombradas. O cidadão parece que já escreveu de absolutamente tudo que é possível na literatura de horror. E mesmo assim ele acaba trazendo uma história nova, um elemento novo a cada livro de conto ou livro de romance que você compra do Stephen King. Ler a obra do Stephen King é uma coisa bastante interessante porque parece que o texto é quase cinematográfico. Enquanto você está lendo, você consegue criar dentro da cabeça o cenário em que aquela cena está inserida, você consegue enxergar os personagens dialogando, você consegue ver todo o horror ou todo o drama desses personagens simplesmente acompanhando a narrativa. Então eu decidi dividir isso com vocês e vou começar pelo primeiro filme adaptado do primeiro livro do Stephen King, que foi adaptado pelo Brian De Palma em 1976. A gente está falando de Carrie a Estranha. Então, vamos comigo? Esse aqui é o primeiro vídeo da série de adaptações da maratona de filmes de Stephen King. Segura aí um pouquinho. Carrie foi o primeiro livro publicado do Stephen King em 1974 e a adaptação do Brian De Palma 2 anos depois, com a Sissy Spacek no papel principal, se transformou num desses clássicos instantâneos do cinema de horror. A cena em que a personagem está em cima do palco da formatura coberta de sangue de porco é um desses momentos que cinéfilo nenhum jamais esquece. Depois de mais duas tentativas de adaptação, depois de uma tentativa de se fazer uma série de televisão, a história da adolescente que é perseguida pelas colegas por ser feia, por ser deslocada e que se descobre com poderes telecinéticos de mover as coisas com o pensamento, continua até hoje uma história super interessante que gera momentos de terror e de horror fantásticos. But tonight, no one will laugh at Carrie. If you don't have a date to the prom next Friday, would you like to go with me? She's with the best-looking boy in the senior class. You're just trying to trick me again. She'll be voted queen of the prom. You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore. For Carrie, it will be a dream come true. Carrie, a adaptação do Brian De Palma, é um clássico e ponto. Ele carrega no ar aquela inocência dos filmes de terror da década de 70 que estava começando a mergulhar naquela coisa meio mágica dos anos 1980. Mas aqui ele ainda carrega aquela aura de inocência forjada, aquela impressão de que as cenas, mesmo as cenas mais bonitas, as cenas mais pacíficas, as cenas mais tranquilas, elas escondem alguma coisa que vai acabar pulando em cima de você, vai acabar te atacando no segundo seguinte. Apesar de extremamente bonita e delicada a cena que abre o filme, com a Carrie no chuveiro, se deliciando consigo mesma, é uma cena extremamente nervosa, porque você sabe que aquela paz que aquela cena carrega não vai durar. Aquela paz ela não é natural, ela não é uma paz que está ali no filme. E a trilha sonora, por mais tranquila que seja nesse momento, carrega junto esse momento de tensão em que você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas nesse filme, e inclusive nessa cena, que é uma cena extremamente delicada, talvez esteja uma das maiores características do Stephen King, que não está exatamente no horror,
mas no drama humano. Essa cena e o filme todo, ele carrega uma das coisas mais importantes que eu considero no texto do Stephen King, que é esse drama humano. A maior parte das histórias do Stephen King, dos romances do Stephen King, te carrega por esse drama, por essa existência humana, muito mais do que pelo horror ou pelo sobrenatural. Grande parte dessas histórias é baseada naquilo que o ser humano, naquilo que a convivência humana acaba trazendo de dramático para os personagens. Só lá no finalzinho que ele costuma explodir as cenas, explodir as histórias com o horror mais visceral possível. E nesse filme, nessa história, nesse livro, essa condição do drama humano é muito, muito importante. Carrie tem que ser visto muito além do rótulo de um filme de horror. É um filme sobre uma adolescente que sofre e que no final, digamos assim, queima absolutamente tudo. The girl who lives in that creepy house with her crazy mother. Help the sinning woman see the sin of her days and ways. Show her that if she had remained sinless, the curse of blood would never have come on her. Eu falei sobre a delicadeza da trilha sonora na cena de abertura com a Carrie no chuveiro, mas na verdade toda a trilha sonora de Carrie 1976 é extremamente acertada. Parece que bebe direto de Psicose. Os enquadramentos, os movimentos de câmera parecem os filmes do Alfred Hitchcock. E o Brian De Palma nunca negou que era um fã, um admirador do trabalho do Alfred Hitchcock. Talvez isso tenha ficado até mais evidente nos filmes da década de 80 do Brian De Palma, como Vestida para Matar, Dublê de Corpo, Possessão, Um Tiro na Noite. E se você me pergunta assim, esse plágio, essa cola da maneira como Alfred Hitchcock construiu os filmes dele prejudicam Carrie Estranha? Não, absolutamente não. Eles ajudam a transformar o filme Carrie, do Brian De Palma, o clássico do horror que adapta uma história extremamente delicada, angustiante e com um final extremamente violento e explosivo como o de Carrie. Sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! And everyone makes fun of her. Carrie é a história de uma menina criada por uma mãe mentalmente desequilibrada, religiosa, fundamentalista, extremista. Essa garota é perseguida pelas colegas da escola que acham ela feia, desajustada. Só que essa menina, um belo dia, descobre que consegue mover os objetos com o poder da mente. O livro Carrie a Estranha quase não viu a luz das livrarias. E aqui nessa edição que eu tenho, tem um prefácio do Stephen King, onde ele explica de onde tirou a ideia para a personagem, de duas colegas que ele teve quando era ainda adolescente. Eu particularmente adoro esses prefácios, essas introduções nos livros do Stephen King, porque a gente acaba descobrindo de onde ele tira as ideias para suas histórias ou para determinados personagens. Nesse aqui, ele revela que, embora jamais tenha perseguido determinada colega quando ele era adolescente, ele também não fez absolutamente nada para protegê-la. E é aí que mora o maior horror da história de Carrie a Estranha. Não está nas explosões, no fogo, no final apoteótico, no final extremamente trágico da história. Não está na vontade de punir todos os pecadores do mundo, como diria a mãe de Carrie. Essa maldade, esse horror, está sim na possibilidade de nós seres humanos normais, nós figuras normais, estarmos do lado errado da história, sermos nós os perseguidores, nas nossas vidinhas comuns, nos nossos dia a dia, nos nossos momentos mais corriqueiros e rotineiros, nos nossos contatos com colegas, nos nossos grupinhos, nós mesmos sermos os algozes, os inimigos dessa anti-heroína que acaba explodindo porque simplesmente não aguentou todo o horror que nós cometemos contra ela. For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. A melhor
melhor cena do filme do Brian De Palma é aquela em que a Carrie e o Tommy estão caminhando pelo meio da multidão, as pessoas ao redor sorrindo, batendo palma, professores, alunos, os casais. Alguns não estão rindo de felicidade do momento, eles estão rindo daquela garota feia que acabou sendo o centro das atenções e está sendo levada para o palco pelo cara mais cobiçado da escola para ser coroada a rainha do baile de formatura. Eles foram eleitos numa eleição fraudulenta. Quase todos eles sabem que alguma coisa não está certa, que aquilo é uma gozação. A trilha sonora que toca no fundo é aquela trilha sonora sutil, delicada, que remete à primeira cena, a cena da Carrie no chuveiro. E ela é pontuada por uns cortes violentos que te lembram que as coisas podem dar erradas no segundo seguinte, que o final não necessariamente vai ser feliz. Aliás, o final não vai ser feliz, ele vai ser trágico, porque nem você e nem eu, e muito menos Carrie, merecemos um final feliz nessa história. Quando eu li Carrie a Estranha, quando eu assisti o filme na minha adolescência, quando nós assistimos a esse filme na adolescência e lemos esse livro, é muito comum a gente se identificar com a personagem que é perseguida, com a personagem que sofre bullying. Depois de adulto, quando você lê, quando você assiste a esse filme, a sensação que você tem é um pouco mais incômoda. E você acaba se perguntando, eu acabei me perguntando, e se eu estivesse errado lá atrás? E se na verdade eu não fosse o adolescente subindo a escada? E se na verdade todos nós fôssemos as pessoas na plateia, rindo daquela adolescente que está ali no palco coberta de sangue de porco? Você, onde você ia estar nessa história? Você ia estar na plateia? Você ia ser aquele adolescente no palco? Ou você, pior ainda, ia estar lá atrás, segurando a corda para derrubar uma lata cheia de sangue de porco? Starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie. Bom, espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo sobre a maratona de filmes baseados na obra do Stephen King. Eu espero que você deixe aí o seu comentário. Vamos conversar um pouco mais sobre os subtextos dentro do filme e do livro Carrie a Estranha. A partir do próximo vídeo da maratona, a gente começa a se encontrar nas quartas-feiras. E o próximo vídeo vai ser sobre o segundo livro do Stephen King, que foi também a segunda adaptação, Salem Slot, que por aqui saiu em várias edições como A Hora do Vampiro, e gerou uma adaptação para televisão meio, digamos, complicada até de ser comentada. Então, curte aí esse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é um seguidor do canal, clica aí no sininho, clica aí para poder se inscrever no canal e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Um abração.